A Bíblia no Salmo 119, que tem 176 versículos, nos quais, em todos eles, aparece a palavra mandamento, aparece a palavra de Deus, aparecem ensinamentos, aparecem palavras que são correlatas em termos daquilo que é substantivo para o conhecimento. No versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Este texto é muito significativo porque ele define uma questão que é fundamental. Afinal de contas, isto que nós temos nas mãos, isto aqui pode ser, isto ele contém, ou aqui está, a Bíblia é a palavra de Deus. Esses três posicionamentos precisam ser definidos por nós para sabermos o que efetivamente nós estamos pensando, o fato de estarmos sempre nos relacionando e trazendo conteúdos a partir dela. Pode ser a palavra de Deus? Muito bem. Se partirmos desse princípio, o que acontece? Eu vou dizer, eu vou escolher se ela, para mim, ela tem algum significado como palavra de Deus ou não. A decisão está na minha pessoa. A decisão está naquilo que eu penso, naquilo que eu coloco. Mas também, se nós formos para o segundo tipo, que a Bíblia contém a palavra de Deus, então aí eu vou criar um problema um pouco mais sério. Por quê? Porque em muitas oportunidades na Bíblia nós encontramos palavras ditas por Satanás. Como é que isso pode ser palavra de Deus? Fica o questionamento. Mas isto não é difícil de se entender quando, para que Deus possa demonstrar alguma coisa, Deus mostra àquele que foi o redator que foram palavras pronunciadas por Satanás. Não foi pronunciada pelo próprio Deus, mas foi pronunciada pelo próprio. Senão nós não ficaríamos sabendo que isto é uma questão de seriedade com a qual deve ser tratada a palavra de Deus. Ora, conter a palavra de Deus é um negócio mais ou menos assim. Eu compro um terreno, eu faço um contrato de compra e venda, lá está descrito tudo que tem no terreno, mas eu não sou proprietário do terreno por causa disso. Para que isso aconteça, eu preciso transformar isso numa escritura pública. Essa escritura pública precisa ser registrada para que aí então eu possa efetivamente ter. Então, se contém um contrato não registrado, ele também contém o que é que o terreno, o que é que a propriedade tem. Mas isso também não significa absolutamente nada. Ora, o poder que temos aqui é de perceber qual é o nosso relacionamento em relação à Bíblia, em relação àquilo que nós chamamos de Escrituras Sagradas. Em Lucas, no capítulo 24, versículos 44 e 45, nós vamos encontrar um posicionamento dado pelo Senhor Jesus Cristo. E nesse versículo 44, ele diz assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ora,
O próprio Senhor Jesus Cristo entende que desde a lei de Moisés, passando pelos profetas e os salmos, tudo isto tem uma unidade chamada de Escritura. Mas, afinal de contas, Jesus chama a palavra de Deus nas Escrituras, ele chama de palavra de Deus nas Escrituras. Nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 7, versículo 13, a seguinte expressão de Jesus Cristo, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Veja que ele está dirigindo esta palavra àqueles que, tendo a palavra de Deus, eles fazem com que a tradição seja mais importante do que aquilo que está na palavra. E quando nós abrimos lá no primeiro livro de Moisés, o Gênesis, e você encontrará ali expresso a mentira que Satanás conta para Eva, e isso traz posteriormente a condição de que todos nós pecamos naquele pecado que nós chamamos de pecado original. Quando Satanás disse assim, foi o que ele te disse, que você não deve comer o fruto da vida. Sabe por quê? Porque o dia que você comer o fruto, você vai ter tanto entendimento quanto Deus. Vejam que Satanás aí está expressando aquilo que ele sempre desejou e até hoje ele deseja. Ele deseja ser o nosso Deus. Ele quer ocupar o lugar do Deus soberano. Continua exatamente na mesma linha de raciocínio. Nós vamos encontrar na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, nós vamos encontrar as seguintes palavras. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Se a Bíblia meramente contém e não é toda ela a palavra, pergunta-se qual parte deve ser considerado como escritura e qual parte não deve ser considerada como escritura. Obviamente, os homens gostam da ideia de poder julgar a Bíblia e dizer: isto aqui não é bíblico, isso aqui não é bíblico, isso não é para o tempo de hoje, isso não serve para hoje, isso serve só para o tempo lá dos apóstolos. E nós vamos criando categorias a respeito. Terceiro aspecto, então, a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas reúne palavras ditas por Deus, ou, num outro sentido, contém palavras de Deus, o que nos colocaria numa confortável posição de poder selecionar o que vale e o que não vale na Bíblia. Este é um problema muito sério nos dias de hoje. O que é que vale na Bíblia para os nossos dias de hoje? Com que critério nós vamos trabalhar isto? Percebam que, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, ou nós nos aproximamos como sendo a palavra de Deus, ou então nós temos um livro como qualquer outro livro de autoajuda, de conhecimento, um outro livro que fala sobre personalidades assim significativas. Ora, a cristandade, ela como um todo, caminha rumo à apostasia, que é o abandono da verdade, e obviamente isto está sendo feito em doses homeopáticas.
um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. Não, isso aqui não serve, isso aqui serve. Não, isso aqui não posso aceitar no dia de hoje, isso aqui eu posso aceitar. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte, acompanhem aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos de tratar. Vejam que o nosso relacionamento com a palavra de Deus é significativo. O que é a palavra de Deus para mim? Se a palavra de Deus é como essa espada, que ela consegue dividir as coisas que estão dentro do meu ser para discernir as intenções que estão lá dentro, quem é que escreve essa palavra? Foram homens inspirados por Deus. E, nesse sentido, é de se observar que não existe na palavra nenhuma expressão, nenhuma palavra a mais, além daquilo que foi especificamente do propósito de Deus que na Bíblia constasse. Ora, encontramos também na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos no capítulo 2, versículos 19 e 20, encontramos o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Lembram-se de pedra viva? Lembram-se de uma casa espiritual ambulante? Lembram-se quando nós tratamos de fazer uma limpeza, manter esta casa limpa, porque o seu morador não aceita que existam sujeiras? Ora, o texto continua. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Não é de hoje que nós temos essa linha de raciocínio. Não, tem algumas coisas na Bíblia que eu não aceito, sabe? Tem algumas coisas que não dá, não é para o nosso tempo, não vai servir para nada. Mas aí me chama a atenção de novo a segunda carta de Timóteo, capítulo 3 agora, versículos 1 a 17, literalmente diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E pulando para o versículo 16, encontramos uma expressão do apóstolo Paulo que é chave, quando ele diz assim: toda escritura é inspirada por Deus.
Ele não diz alguma parte, um pedacinho e etc. Ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para o conhecimento, para a repreensão quando nós não estamos caminhando de acordo com o que ela diz, para a correção e para a educação na justiça. A fim de que, prestem bem atenção à finalidade disto, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui eu preciso fazer uma confissão a vocês. Uma coisa muito pessoal. Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros. Muitos. Todos eles em mim e não na palavra. Para que serve para você a Bíblia? Muitos há que têm um lugar de destaque com um balcão onde eles colocam a Bíblia aberta, principalmente em Salmo tipo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como se aquilo soltasse uma coisa para trazer segurança, para trazer um perfume diferente, ou tirar os maus agouros da casa. A Bíblia não serve para isso. A palavra de Deus, ela só tem sentido se ela estiver dentro de nós, se ela estiver participando da nossa vida. Para isto, nós precisamos ler a palavra, precisamos conhecer. E todos esses erros que eu encontrei em mim e não na palavra, eu encontrei porque eu encontrei na palavra a confrontação que ela trazia. O que é que você crê da palavra? Se você crê aquilo que te interessa, não é esta linha de raciocínio que Deus está fazendo. Não é essa linha de raciocínio para que a Bíblia existe, para que as Escrituras Sagradas tenham sentido. Mas se você considerar que tudo aquilo que aqui foi colocado com um objetivo e um sentido de Deus para a minha vida e a sua vida, aí então essa palavra se transforma em palavra viva. Ela é viva e eficaz. Venha comigo conhecer esta palavra. Venha comigo descobrir as coisas maravilhosas que ela mostra a meu respeito. Porque quem a inspirou me conhece muito melhor do que eu mesmo. Venha participar conosco.